Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, que verdadeiramente você possa ter o seu coração preparado para buscar o Senhor. Espero que tenha meditado naquilo que foi a palavra liberada sobre nós no domingo, o poder da associação, e que tenha permitido, acima de tudo, o Senhor trazer revelação daquilo que foi a palavra liberada, daquilo que o Senhor pede de cada um de nós, naquilo que Ele tem falado, naquilo que Ele tem trazido para a sua igreja. Nessa noite, a palavra de Deus na minha boca, não apenas um programa, mas o momento em que nós somos empoderados com a palavra do Senhor e que essa palavra é nos ensinado para que essa palavra tenha eficácia em nós e que ao declararmos seja como um martelo que esmiuça a rocha. Nessa noite, Pastor Mauro, boa noite. Boa noite, Pastor Catiana, boa noite, igreja. Aleluia! Vamos aqui, não nos param, vamos acelerando. Amém. Mas também quem quer nos parar? Não tem como. Não os atrevidos, mas o Senhor está no controle. Certamente que sim, pastor. Amém. Pastor, nessa noite, a minha expectativa, exato como eu referi há bocado, é que a palavra liberada seja como um instrumento útil na mão daqueles que a ouvem e que possamos ser empoderados e que ao declararmos também nós a palavra, essa palavra seja como um martelo que esmiuça a rocha, como uma flecha que acerta o alvo. O que o pastor Mauro tem para nos trazer nesta noite? Amém. Vamos orar. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos, te damos a honra e glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por cada homem e mulher que se congrega conosco para ouvir a Tua palavra e que possamos, ó Deus, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro que Tu sacudas do nosso meio todo espírito de distração, toda inferioridade, todo espírito imundo que veio roubar o entendimento e a revelação de Cristo para que nós não nos associemos, nos desassociemos de Cristo por sentimentos de amargura, por sentimentos que uns se contaminando apartam-se da graça. Eu oro pelo poder do nome de Jesus, que possas restituir a identidade naqueles que nos ouvem, curar aqueles que nos ouvem e que eles possam firmar-se na verdade do Evangelho, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. O senhor falava sobre o poder da associação no domingo, a mensagem que nós pregamos este domingo, de como Eliseu associou-se a Elias, como Naamã associou-se ao manto de Eliseu, e como Geazi também, que desassociou-se de Eliseu, e como muitas das vezes tem falado, roubando-nos a nós o privilégio de ver a continuidade da dupla porção, a dupla unção que estava sobre Elias, Eliseu, e agora poderia ser sobre Geazi. Falei sobre como o mundo quer e está a olhar para Cristo e deseja fugir das trevas. Uns não conseguem abrir mão do pecado. Uns querem, mas eles sentem que não conseguem. E eles têm que descobrir que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus que traz convicção de que o mundo não acredita em Jesus. Esse é o pecado do mundo. O pecado do mundo não é a lei quebrada. O pecado do mundo não é a lei quebrada. Vou repetir. Queria só pedir esse shot da câmara, por favor, queridos irmãos. O pecado do mundo não é ter quebrado a lei de Moisés. O pecado do mundo, João 16, é que não acreditaram
em Jesus. E o Espírito Santo traria a convicção desse pecado e nos apontaria para Jesus como nosso substituto, aquele que transferiu sua justiça para nós, e depois a convicção do juízo de que já o maligno foi julgado. Aleluia, seja vencedor, tome posse, permita o Senhor te transferir a revelação daquilo que Ele tem, porque Ele disse, Ele não falaria de si mesmo, senão daquilo que tudo que Ele recebeu sobre Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Catiana, falávamos sobre a judaízação da igreja, falávamos sobre o perigo de como desde Gênesis Satanás tenta desassociar o homem de Deus. Vemos como o perigo de dar ouvidos à serpente na sua astúcia, em que Eva depois não se apercebeu que agora ela estava, além de distraída, estava desconectada de Deus, e ela já não sabia quem ela era, e agora ela estava a tentar ser. E isso é uma das características que nós vemos do engano religioso, e o engano religioso não opera dentro da igreja. O engano de Satanás, esse engano religioso de que se fizeres, serás, se tiveres, serás. E tem sido o mote de muitas gerações da juventude que diz, se tiver um emprego eu serei, quando eu tiver isso eu serei, quando eu alcançar aquilo eu serei. Logo a Bíblia diz em Ageu, eis que esperastes o muito e o muito veio a ser pouco. E assim sendo, muitos têm sido ou causado a si mesmo feridas e se tornado frustrados por causa das falsas expectativas que muitas das vezes são atribuídas. Por exemplo, quando eles esperam algo que aconteça, mas não é da vontade de Deus. E alguém lhes diz, vamos orar. Alguém lhes diz, vai dar certo, o teu dia vai chegar. Pode até parecer, ou dar a entender que eu não acredito no poder da oração, que eu não acredito em como Deus pode operar e fazer o impossível. Porém, a palavra de Deus diz que Deus atenta e vela para cumprir unicamente a sua palavra, não os desejos dos nossos corações, porque Ele no passado falava que Ele tinha que remover o coração de pedra e dar-nos um coração sensível ao Espírito Santo, que este coração sensível ao Espírito Santo, no livro de Filipenses diz que Deus opera o querer, ou que cria um desejo, e depois deste desejo que se torna ardente, Salmos 39, enquanto meditava na tua palavra, se acendeu um fogo ardente no meu coração, e assim esse desejo, diz a palavra de Deus, que o Senhor agora opera aquilo que Ele colocou nos nossos corações. Então existe uma geração dispersa, existe uma geração perdida, uma geração sem referências. Existe uma geração, como está escrito no livro de Hebreus, amarga, que se permite desviar ou ser destituída da graça. Se prestares bem atenção, pastora Catiana, diz ele claramente, né? Não deixando a amargura brotar, assim como assim muitos foram destituídos ou apartaram-se ou foram afastados da graça. E isso faz-me lembrar em como Satanás causou esse mesmo afastamento no Jardim do Éden do Espírito da graça. Hoje a amargura, hoje a ofensa, porque os objetivos não chegaram. Amém? Porque as coisas não chegaram. Então, eu falei de algo muito interessante que eu quero talvez tocar um pouco nessa noite. Eu falei sobre a cultura do socialismo cristão, coisa que se calhar muitos jovens cristãos, eu não estou a falar para pessoas do mundo, estou a falar para pessoas cristãs, que não entendem o que é e qual é a origem do socialismo cristão. Eu acredito, pastora Catiana, que está na altura de começar a educar a igreja e talvez reeducar a igreja. O socialismo cristão, 1920, é uma realidade que se confunde com muitas das coisas que nós aprendemos hoje dentro da igreja, ou se constituem ensinos na base de erro. E eu quero, se calhar, tocar algumas questões, ajudaria muito a compreender, a olhar e discernir e entender a causa ou a raiz por detrás de muita frustração, de muitos sentimentos que têm sido a base de problemas sociais,
A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveria tempos difíceis. E esses tempos difíceis estão a ser hoje, como Jesus disse, nos últimos tempos, como nos tempos de Noé. O que acontecia? Qual é a característica dos tempos de Noé? Lemos a Bíblia, mas não indagamos. Diz em 1 de Pedro que os profetas profetizaram sobre a graça que nos foi dada. Mas esses profetas que profetizaram, eles depois foram estudar sobre aquilo que o Senhor falava com eles. Então a gente lê a Bíblia, mas a gente também deveria ir estudar aquilo que está lá escrito. Não é? Aquilo que foi dito. Então, nós olhamos para estes diferentes pontos que eu quero nessa noite abordar, e eu gostaria realmente, e é meu desejo, edificar a igreja e tudo aquilo que se constitui inimigo do templo, inimigo do Senhor, aquilo que destrói o templo do Senhor, cabe-nos a nós arrancar, cabe-nos a nós expor e condenar, se isso são ensinos, se são formas de pensar adquiridas, nós vamos confrontar essas questões no nome de Jesus. Amém? É necessário que a igreja, como ele disse, o povo perece por falta de conhecimento. Só que não perece pela ausência de conhecimento. A Bíblia diz, visto que rejeitastes o conhecimento. Quando se rejeita o conhecimento do Senhor é porque se abriu mão do conhecimento do Senhor para um falso conhecimento. Adão e Eva tinham conhecimento de Deus e eles optaram pelo conhecimento debaixo da astúcia da serpente. Amém? Que essa serpente seja exposta na tua vida, seja exposta no nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Amém? E amém. Eu vou pedir à pastora Catiana que leia Atos capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 12. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e os nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais a primeira vez. No verso 12, por favor. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais a primeira vez. No livro de Atos, amém? Nós vemos a história do jovem José. E José, ele constitui aquilo que acabei de falar. Um jovem que tinha sonhos da parte de Deus. E esses sonhos se tornaram um desejo ardente no coração dele. E a palavra de Deus que se cumpre na vida dele, ele diz, o que os homens intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Amém. Pedi que lêssemos e vou voltar a ler aqui no versículo, capítulo 7. Amém? Amém. Verso 10. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Eu quero começar do final para depois olharmos para o início da nossa mensagem. O final dessa mensagem, no fim disso, o objetivo, aquilo que vai acontecer naqueles que creem, é entender a graça de Deus que livrou José de todas as suas tribulações. É também a graça e a sabedoria que Deus te dará diante de reis, diante de líderes, diante das circunstâncias. Como diz aqui que Deus lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó e o rei do Egito, e que o constituiu como governador sobre o Egito e toda a sua casa. E principalmente o Senhor dizendo, livrou-o de todas as suas tribulações. Existe uma graça e sabedoria que Deus disponibilizou para nos livrar de todas as nossas tribulações. Então, nessa noite, receba o entendimento e a sabedoria, a graça, para ser liberto de todas as tuas circunstâncias. Amém? Podemos, pastora Catiana, por favor, ver então o que se trata dessas tribulações que ele menciona no versículo 10, olhando nós para o versículo 8 e ao versículo 10.
do 8 ao 9, nesse caso, combinando no 10. Amém. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó. A tribulação dele começa no versículo 9. O que é que diz? Movidos de inveja. O venderam como escravo. Aqui nós temos uma história antes da colonização da África, de um jovem José vendido pelos irmãos, vendido como escravo, porque ele tinha um sonho. Os que não conseguiam sonhar o venderam como escravo. E o vendendo como escravo, intentando eles, como disseram, veremos o que será dos seus sonhos. Ok? E no livro de Gênesis, aleluia, verso 37, capítulo 37. No verso 19. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derramareis sangue, lancei-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Amém. Olhando nós para o versículo 27. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Portanto, passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou aos seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Capítulo 7, voltando para o Atos, capítulo 7, verso 10. Podemos ler até no verso 9 e verso 10. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Glória a Deus. Então aqui nós vemos 3 pontos muito importantes. Número 1. Vejam o sonhador mor. 1. Ele tinha sonhos do Senhor. 2. Conspiraram contra ele, dizendo: vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Porém, a primeira coisa que eles fizeram para destruir seus sonhos foi remover o manto, a túnica, que representa o favor, representa identidade. Traíram-no, vendendo-no como escravo, por 20 moedas de prata. E os entregaram ele aos ismaelitas. Se nós entendermos quem é Ismael, filho de Agar,
filho de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Sara gerou Isaac, Agar gerou Ismael. Ismael, chamado pai dos árabes, ismaelitas. Há muitos que não entendem que o islamismo não é em África. O islamismo veio da região das Arábias, Ismael. Isaac gerou Jacó, que foi transformado em Israel. Mas isto fala ou aponta, se Cristo 2000 anos e de Cristo a Davi 1000 anos, então de Davi a Abraão provavelmente 1000 anos. E se prestar bem atenção ao que eu acabei de dizer, é que de Cristo a Abraão são 2000 anos e de Cristo até aqui são mais 2000 anos, fazendo 6000 anos, que é a data do calendário judaico. Nós temos o calendário gregoriano, que tem o antes e o depois de Cristo. O que eu acabei de dizer era tentar te mostrar que há mais de 4000 anos a escravatura é um ato de indecência humana. E nunca foi escravatura contra o homem africano, o homem negro. Antes foi contra o seu próprio irmão, contra o próximo. A escravatura, se calhar, é o nível mais baixo que algum ser humano atinge. Só que eu quero pegar nesse tema e te mostrar como isso tem sido explorado para manter a África cativa. Recentemente vindo de uma viagem de missões na Europa, eu fiz uma pergunta a alguém, a um europeu, se mais especificamente puder abordar. O que achas do Dia da Consciência Branca? E ele disse, eu fiz a pergunta. O que achas do Dia da Consciência Negra? Ele disse, acho bem. Eu disse, ok. E eu pergunto agora, o que achas do Dia da Consciência Branca? Ele disse, por quê? E eu fiz uma outra pergunta. Portugal foi colonizado, Espanha foi colonizada e partes de França colonizadas pelos mouros por quase 900 anos, se quiseres, um milénio quase. Vou repetir. Os mouros, que são os povos, o antigo nome, o primeiro nome para africanos é o nome mouros. De onde surge o nome Mauro. Os primeiros que colonizaram a Europa foram mouros, as terras da Andalúcia, Portugal, Espanha e abrangindo França. Literalmente, os mouros atravessavam o oceano para a Europa, sequestrando europeus e levando-os para mercados de escravos em África. É só pegar a zona de Marrocos, Mauritânia, Egito, até o Egito mais distante, mas Mauritânia, Marrocos e Argélia, essas regiões todas, Tunis, os mouros colonizaram. Eu disse a ele, colonizaram Portugal. Ele disse, eu nunca ouvi falar disso. Disse, então, por que nunca ouviste falar disso se são mais de 800 anos? E por que a colonização em África, que durou 400, alguns mais, menos, por que é evidenciada em toda a retórica? Literatura, na academia, na economia, na política. Eu pergunto, por que eu vou ter a consciência do dia negro quando vocês não aceitam a consciência do dia branco?
E eu faço a seguinte pergunta para vocês. Qual de nós celebraria a mulher da sua família, da sua casa, uma mulher que tivesse sido violada, exturpada, e que de repente essa mulher, em todos os anos, você fizesse menção e celebrasse a data de estupro daquela mulher? Qual seria o impacto psicológico? Vocês que entendem de psicologia, vocês que entendem de psicanálise, vocês que entendem de traumas de violência sexual, traumas de violência, o impacto mental, emotivo, e como isso degenera, inclusive, o corpo, porque prostra o espírito ou prostra a alma e afeta fisicamente uma pessoa. Imagina uma geração, imagina 1,3 bilhão, 300 milhões de pessoas, basicamente o continente africano. O que está a ser feito cada vez que se celebra, cada vez que não se tira da sua boca a consciência racial, a consciência de escravatura? Pastora Catiana, estando ontem eu a conversar com o mais velho, eu disse: mais velho, essa geração mais nova não entende aquilo que vocês pensam que eles estão a entender. Ele disse: como assim? Eu disse: me permita. Passou por nós um jovem e disse: tudo bem. Disse: antes da independência de Angola, o teu pai e o teu avô eram o quê? Ele disse: escravos. E o senhor mais velho disse: quê? Eu disse: é isso que vocês não entendem que eles entendem. E ele disse: mais velho, foi isso que nós aprendemos na escola. A Angola tinha sim o regime colonial, mas Angola não éramos escravos. Meu pai não era escravo, minha mãe não era escrava, meu avô não era escravo, meu bisavô não era escravo. Escravos foram aqueles que foram comprados e levados para fora. Agora repare bem o que eu te disse. Comércio de escravos aponta para permuta ou troca. Um compra, outro vende. Preste bem atenção à narrativa da história. Foram comprados, e quem vendeu? Recentemente vi um documentário sobre Benin, no Porto de Escravos, em que o curador do museu, ele disse: eu sou descendente dos reis. E hoje eu faço, como no meu trabalho, contar a história como curador desse museu de escravos. E ele disse: o rei, que era seu familiar, um dia matava os inimigos de outra tribo. E então, passando um barco português, eu vou te explicar o porquê o barco português. Passando um barco português, atracaram e entraram, o rei convidou-lhes. E então eles ofereceram vinho ao rei. E o rei, para demonstrar que ele tinha poder, matou toda a tribo, todos os seus inimigos. E então, mantendo contato, os portugueses da próxima vez viram isso e disseram: podemos trocar a vida desses homens por vinho. E então o rei disse: esses são os meus únicos amigos. Então ele conta, e você pode pesquisar isso, a narrativa de como começou o tráfico de escravos no Benin. Se você entender um pouco da história do Benin, Benin vai dar no Haiti. Ok? Agora, a minha questão é: este é o neto que está a contar aquilo que o seu avô no passado fez. Por que os portugueses? Porque na bula papal ou decreto do Papa, há um dos papas que oferece o direito de exploração a Portugal, ofereceu África a Portugal. É esse catolicismo mesmo que anda ali, que eu falo e denuncio, é o Império Romano mascarado como igreja. Não tem nada a ver com a questão bíblica. E se você quiser argumentar, primeiro estuda os factos, questiona, não a mim, está aí o Google para pesquisa. Inteligência artificial não é só para fazer coisas erradas, ela pega, ela
pesquisa, você vai descobrir o que está lá escrito. E você vai descobrir que essa narrativa, é por isso que Portugal é quem descobre todas essas zonas. Vê os nomes Costa do Marfim, Costa do Ghana, que é a Costa do Ouro, Costa da Serra Leoa, todos esses nomes são nomes latinos. Por quê? Foi Portugal quem escreveu, com origem latina, porque é o português. Agora, passando o fato histórico, eu quero chegar naquilo que é a questão do impacto de nós termos uma narrativa todos os anos celebrarmos a data de estupro de uma mulher. Os seus familiares vão pedir que resultado de um sentimento de ódio acumulado, transtorno emocional. Você vai ter um povo, uma família irada, obcecada com vingança. Por quê? Porque é aquilo que tem sido a narrativa que tem sido alimentada. Nós ouvimos, por exemplo, preste bem atenção ao que eu vou te dizer, cada um vai dar na sua opinião, mas factos são factos. A Bíblia diz aquilo que o homem semeia, ele colhe, desde que está escrito nas Escrituras. Repare bem o que está escrito. Enquanto houver sol, amém? Enquanto houver... Aleluia. Enquanto na terra houver a lua, o sol, tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, um dos grandes pontos que nós estamos a falar, eu cansado de ouvir a narrativa de que o branco não nos deixa desenvolver. Alguém vai dizer, não, está a falar do que não sabes. Mas o que eu sei é que nem todo canteiro deveria ser canteiro dobre. Você podia plantar um jardim, semear e você vai colher. Eu pergunto, qual é o branco que te impede de plantar mandioca, de plantar tomate, de plantar jimboa, de plantar, construir uma quinta pequena? Será que o branco é a nossa mente? Como se diz, nos dá um branco. Porque eu estou a falar para jovens que estão assim mesmo envergonhar-se, prostrados. Há uma passagem que Jesus perguntou, 18 anos que essa filha de Abraão está prostrada. Não deveríamos curá-la. E nós vemos uma mulher prostrada. E às vezes eu olho assim a igreja. Prostrada. Prostrada por quê? Porque o diabo vem roubar, matar e destruir. O que é que eles tentaram fazer com José? Conseguiram. Eu vejo que Deus livrou José de todas as suas tribulações como pela graça e sabedoria. Pela graça e sabedoria que Deus deu a José, Deus o tirou do poder, da desgraça, do roubo da identidade, do roubo do favor, da inveja para combater o favor sobre ele. E pela sabedoria e a graça, ele não aderiu à mentalidade de vitimista ou de vítima. Qual é a mulher que conta aos seus filhos, eu fui violada nesse ano? Então eu me pergunto, por favor, eu quero mesmo só chamar, eu não quero uma confiança com quem fala nas laterais. Chamem os psicólogos, procurem saber ao psicólogo qual é o impacto dessa narrativa na mente dos jovens. Governos vão ter problemas em África porque vocês alimentam essa narrativa. Alimentam essa narrativa em jovens que não sabem a história, eles não entendem as coisas e então começam a acumular sentimentos de ódio. Uma pessoa que carrega ódio vai deixar de ser criativa. Alguém que deixa de ser criativo deixa de ser produtivo. Alguém que deixa de ser produtivo, ele não contribui nada. E o resultado, o Estado não dá, o Estado não faz. Estamos à espera que o Estado faça. Por quê? Porque ele foi amarrado na narrativa de que ele é a vítima de uma história mal contada e deturpada. O que é que eu estou a querer dizer? Que não houve isso, o colonialismo houve, come on. Mas o que nós estamos a falar é, repara a geração dos mais velhos de conflito com a geração dos mais novos. É um grandíssimo problema que temos nas nossas mãos. Queridos irmãos, é verdade, a situação para muitos países não está boa. Mas nós somos chamados a pregar o Evangelho para que as pessoas entendam que o problema, a raiz do problema é o pecado. Que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra espíritos e potestades dos ares que roubam, matam e destroem. A graça, a sabedoria queria fazer com que Deus te livrasse dessas tribulações. Para vocês que são cristãos, esta é a esperança que Ele te deu.
1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Porque tu és liberto pelo favor, és liberto, mantido pela graça. Mas liberto de quê? De dar crédito a essa narrativa. Dar crédito a essa narrativa de que você, como cristão, carrega ódio. Pastor Caetano, eu olhei para aquele jovem ontem e eu lhe disse: tu tens o direito de viver livre do ódio. Eu quero falar contigo algo que eu já partilhei, se calhar, em outros momentos, mas faz mais sentido nessa mensagem que eu olho para José, vendido como escravo. Um homem jamaicano, há muitos anos, 2000, no ano 2000, 2003, 2002, mais ou menos. Eu sempre gostei de trabalhar, pastor Caetano. Eu testei primeiro o meu corpo, trabalhar 8 horas. O que é que seria trabalhar 10 horas? Como é que a minha mente ia reagir se trabalhasse 12? Eu cheguei às 20 horas e fiz isso várias vezes. E eu testava o meu corpo, mas tinha um desafio. Eu nunca tinha trabalhado a noite toda. Então eu decidi, durante as férias, tirar uma semana, experimentar. Fui, bati à porta de um supermercado. Perguntei se eu poderia trabalhar uma semana à noite. Eu queria experimentar o impacto sobre o meu corpo. Cada um tem a sua forma. A parceira gosta de saltar de paraquedas, eu gosto de fazer essas coisas. Cada um. Outros gostam de falar com focas e golfinhos. Okay. Cada um tem a sua parte, amém? E conheci um senhor mais velho jamaicano, que era também trabalhador de lá, mas ele tinha um semblante descaído, irado. Então, comprei o seu tempo, não gostei, não é boa experiência ficar... Mano, não. Eu disse, não, eu posso trabalhar 20 horas, mas todos os dias à noite, desculpa, esse corpo não aguento. Não é a minha praia. E então, um belo dia eu vou fazer compras e encontro o senhor a trabalhar. Ele disse, como é o jovem? Então, nunca mais, por quê? Eu disse, não, aquilo era uma experiência que eu estava a fazer. E te pagaram? Eu disse, não era suposto pagar. Vamos lhes processar. Eu disse, por quê? Vamos lhes processar. Porque você trabalhou e eles não te pagaram. Eu disse, não, fui eu quem quis fazer essa experiência. Então não era suposto pagar. Qual é a ideia? Ele disse, eu estou de férias, está bem? Estou de férias. Quero mesmo descansar, quero aproveitar minhas férias. E fiz isso, mas eu não vou ter tempo de estar aqui porque isso e aquilo. E ele olhou para mim e disse, nunca mais me cumprimentes, tu traíste a raça. Porque esses brancos... Eu olhei e disse, meu Deus, eu nunca vi ódio ser destilado daquela maneira. Agora, eu quero, antes que você abra a tua boca, ou a tua mente razoar, eu não sei a pessoa que tem na qual lê o lado, acho que é aqui, né? É aqui, é visível? Sim. Cameraman, puxa só aqui o zoom, faz favor. Aqui? Não, puxa aqui, aqui. Aqui, se o cameraman pode conseguir, nota-se visivelmente. Tem que puxar um bocado mais. Se puder puxar mais, por favor. Um bocadinho mais. Sim. Aqui? Uhum. Ok. Existe uma secção nessa parte que não crescem pelos por causa de um ato bárbaro de alguém que parou um carro e perguntou-me às 3 da manhã, enquanto eu voltava do trabalho, se eu conhecia uma determinada rua. E eu baixei o rosto, cansado, porque eu subi uma colina. Eu olhei, tentando analisar a rua que ele me pediu. Estava cansado mentalmente. E quando eu levanto o rosto para poder lhe responder, eu olho e eu vejo o reflexo de uma peça de metal. E bateu-me no meu lado direito, enquanto tinha o maxilar aberto. Deslocou. Mas eu olhei que não era só uma tentativa de agressão, eles queriam fazer algo pior. E saíram do carro e eu dei conta que eram muitos, eu não tinha como me defender ali. Então eu recuo e vou em direção à minha casa a correr para ver como é que eu poderia me proteger ou eventualmente me defender. Se você tentar me explicar o que é racismo, vai ser teórico. Eu não convém fazer isso, baixar minha calça e te mostrar rasgões que eu tenho na perna. Porque um jovem aqui em Angola, supostamente cristão, e tendo testemunhas, não é teoria, que olhou para mim e disse, vamos matar um mulato hoje, o cristão.
E ele pegou numa katana e eu chamei, avisei os amigos. Conversem com o vosso amigo. Mandem-no parar. Então os amigos dele disseram, não faz isso, receberam-lhe a katana, ele voltou de longe com serrote. Eu só vi o reflexo e o suficiente para poder recuar e bateu-me, mas ainda rasgou profundamente a perna. Por quê? Porque ele disse que ele tinha que matar um pastor mulato. E é o cristão. Agora deixa eu te explicar o que aconteceu com esse jovem. É lógico que eu tive que lhe neutralizar. Ele, quando acordou, disse que foi agredido por muitas pessoas, mas os amigos dele disseram mentira. Foi mesmo só o Coto que te neutralizou. Mas os jovens que estavam comigo foram para cima dele. Eu travei, eu disse, ninguém lhe toca. Eles disseram, pastor, não. Eu disse, não, ninguém lhe toca. Eu pedi primeiros socorros, uma mala de primeiros socorros. Eu fiz o curativo, porque fui eu quem o alejei para lhe neutralizar. Enquanto veio a polícia, eu fui com a esquadra da polícia e eu pedi que não apresentassem queixa, lhe tivessem simplesmente retido e lhe soltassem no dia seguinte. Porque eu escolhi não carregar o ódio no meu coração. Se você tentar vir abrir a boca, ok, falar de racismo, eu desde criança ouço dizer que eu sou esquebra do colono, mulato cangamassa, cor do sol. Eu disse, só que não esqueças que violaram a tua avó e eu nasci. Porque eu não vou viver uma vida amarrada na minha mente, numa narrativa. Porque eu tive isso que eu perguntei aos 6 anos à minha mãe. Mas onde é que eu nasci? Aqui me dizem vai para a tua terra, preto. Aqui me dizem vai para a tua terra, esquebra do colono. Perguntei à minha mãe inocente. Nasci no ar? Porém, o mais interessante foi uma mulher me dizer, vejam só, ele diz que lhe chamar mulato é racismo. O que é que eu estou a tentar te mostrar? Eu não estou a te contar a minha história. Mas eu só estou a tentar silenciar a tua mente antes que você argumente. Porque é dado direito, até eu digo dentro da igreja, pastores inclusive, coitado de quem te colocou como pastor, que contaminam as suas congregações e o povo que lhes ouve com a narrativa racial. Quando nós deveríamos ser daltônicos naquilo que toca a cor de pele. Daltonismo tem a ver com que você não vê cor. Mas o que é que isso interessa para uma mensagem como essa? Pastor, prega o evangelho. Mas qual é o evangelho que você supõe que a gente prega? Um evangelho que passa ao lado e não confronta o pecado da geração? Isso não é evangelho nenhum. Porque o evangelho, sendo boas novas, significa que alguém como tu, que foi pecador, porque esta era a minha realidade. Eu não estou na condição senão de réu. Mas pela graça, eu fui perdoado. Mas eu fui perdoado para quê? Para perdoar os outros. Para carregar o amor. Então, quando eu vi como Deus me ama, não me amou, me ama. Então é imperativo na minha realidade andar em amor. Agora, nós vemos pessoas que cospem ódio. Mas o resultado mais importante é isso que eu quero ver. Qual é a consequência desse ódio? Hoje nós estamos num sentimento de acusação e culpa social. Então, uns dizem, pastor, não fala política. Mas a partir do momento que você vota, isso é um ato político. A partir do momento que você não vota, é um ato político. Quem? Você só tem consciência de reclamar e de gritar e fazer barulho. Vote. Mas vote com consciência. Não vote com narrativas raciais, não vote com narrativas com ideologias estranhas. Houve uma vez que eu falei com um americano e ele disse, vocês estão a votar no Obama por causa do racismo. E ele disse, não, mas passa, como assim? Eu disse, vocês estão a votar no Obama por causa do racismo. Não é por causa do MLB, Martin Luther King, MLK, Martin Luther King Jr. Ele tinha um sonho, mas o sonho do Martin Luther King Jr. não era ser o seu movimento de direitos civis, dar voz ao homossexualismo. Você tem noção que o Alibaba é quem financia os movimentos LGBT? O que eu estou a querer te dizer? Tá vendo? O movimento Alibaba, uma grande empresa na China,
é que financia os LGBT. Quando eles próprios nunca vão aceitar o homossexualismo na sua realidade. Então o que você vê? É alguém a financiar a destruição de um outro povo. Nós estamos a ver tantos jovens em Angola tornarem-se homossexuais. E não me diga que isso é sofisticação, isso é evolução. Evolução de quê? O maior contraceptivo é simples e unicamente o Adão e o Estevão não reproduzem. Estando eu a pregar o Evangelho a Portugal, eu perguntei a um jovem, tu tens filhos? Quantos anos tens? Eu tenho 29 anos. Não tenho filhos. Por quê? A economia do país. Ele precisa de sentar e conversar com os angolanos. Por quê? Porque o angolano, a economia do país, até dizem não, que o filho é um investimento. Porque com crise ou não crise, que nós sempre tivemos crise, mas pronto, de repente nós estamos a ver os jovens em Angola têm filhos, têm 5, 7, 8 filhos. Eu disse, se vocês não acordarem, os islâmicos vão dominar o vosso país por natalidade. E é o que está acontecendo por Europa toda. O que é também constituído, se você não sabe, jihad. Sim, uma guerra silenciosa, multiplicam-se por natalidade e dominam o país e acabou. O absurdo que você tem jovens angolanos a baterem em portas da cantina do Mamadou a pedir empréstimo na tua própria terra, você não sabe produzir. Você alguma vez viu jovens islâmicos ou jovens que são de outros países que emigraram para cantinas a fazerem procura, lutarem por emprego? Não, nós vimos jovens assaltarem aquilo que são os investimentos deles. Será que Angola perdeu tanto a sua narrativa, a sua identidade? Que só os jovens só servem pouco duro. Não, eu me recuso a fazer parte dessa geração. Eu sou dessa geração, mas me recuso a fazer parte dessa narrativa. Desculpa, não tem como. Não. Olha as músicas. Sua tarada, sua isso, e depois você reclama de quê? Olha as músicas. Eu estava num barbeiro, pastor Catiana, e eu via um videoclipe de Kuduro e disse, não, desculpa. E houve alguém que levantou-se e disse, desculpa, tem alguma coisa contra o Kuduro? Eu disse, nenhuma, mas veja só, eu vou lhe perguntar em primeiro lugar, o que acha a sua esposa de nós colocarmos e vermos a sua esposa a dançar como esta menina está a dançar na televisão e todos nós a vermos e contemplarmos a sua querida esposa a dançar à frente de todos nós? O senhor tem algum problema com isso? Então, há pessoas que muitas das vezes só abrem a boca que é para defender erro, como se nós, falando da verdade, que liberta do erro, tivéssemos a atacar ou destruir alguém. Eu tenho que amar o meu povo. Eu não sou digno de pregar o evangelho para um povo a quem eu não amo. Por isso que a pastora Catiana, há muitos anos atrás, desde 2008, nós vamos orando, sentindo da parte do Senhor, missões para a Europa. Desde 2008. E começamos em 2023, praticamente, certo? Em termos práticos, os outros foram anos de oração. Mas eu sempre disse, nós não temos como pregar o evangelho para um povo que nós não perdoamos. Por que nós vamos pregar lá? Foi o que me foi dito uma vez. Eu falei, acho que no domingo eu mencionei isso. Me disseram, sim senhora, o colonizado aí pregar o evangelho no colono. Não, desculpa, eu sou cristão, enviado de Cristo, embaixador de Cristo para as nações. Eu não sou o colonizado aí pregar para o colono. Isso é falta de identidade. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que então os portugueses ou os outros não falam que eles foram colonizados? Sabe o que eles dizem? Não, Portugal só começou depois disto. Mas nós temos a narrativa de que se retivermos esse ódio, uns dizem que não é ódio, mas o que é que gera se não ódio? Se não ressentimentos? Basta só ver, se você quiser, faça só esse estudo. Angola, Brasil, Portugal, eles odeiam-se entre eles. Olha, Catiana, as anedotas do brasileiro contra o português. O português com o angolano com o português. Opa. Hoje nós vemos um intercâmbio cultural e gostam uns comem bacalhau, outros dançam samba e não vou falar nada contra, mas é possível essa convivência. Mas a minha questão é a seguinte: você mesmo a seguir uma narrativa de ódio, você vai produzir o quê? Você vai produzir o quê? O que é que essa geração vai produzir? O que é que essa geração vai se tornar?
Pastora, por favor, venha acudir. Tem irmãos que as irmãs estão a lutar lá fora. Isso aconteceu. E a pastora virou-se e disse, são mulatas elas que se entendem. Come on, então. Cadê o amor, então? Se dissessem são negros, eles que se entendem. É racismo. Mas o que eu estou a dizer aqui? É como é que isso impacta e te priva da graça de Deus. Essa graça que pode produzir sobre nós sabedoria e mudar a tua história. E mudar a tua história. William Seymour era um homem negro de um olho, somente cego de um olho. E quando ele falou com Charles Spurgeon, porque queria ouvir mais sobre o Espírito Santo, ele disse, por causa da segregação, eu não consigo permitir entrar dentro da escola bíblica. Isso nos Estados Unidos. Porém, eu vou deixar a porta aberta para que tu ouças. E Charles Spurgeon pregava sobre a descida do Espírito Santo. Todos eles lá dentro ouviram bonito, mas o Espírito Santo desceu e manifestou-se sobre um homem lá fora. Tem duas características. Ele é negro. E lhe segregam e não lhe deixam assistir e ouvir a palavra. Podia ser a base suficiente para ele não aceitar. Mas ele focou-se no Espírito de graça, no Espírito de Deus, ao ponto de ignorar a atitude contrária a ele. E eu entendo o que eu entendo, porque um dia o Espírito Santo me disse, porque não te ofendestes, eu vou te usar. Então o que eu vejo é uma geração contaminada com ofensa para que Deus não nos use. É uma geração contaminada com feridas e ofensas e amargura e ódio. Deus não habita nisso. Interessante. A quem a palavra foi dirigida não se moveu. Mas aquele que não se ofendeu, Deus se moveu. E esse é o chamado fundador da igreja, das Assembleias de Deus Pentecostais. Chamado pai do Pentecostes. 1910, Azusa, nos Estados Unidos. Você deveria ler um pouco com o coração mais aberto. Mas eu quero falar para ti, cristão e cristã. Você que se chama preto que brilha, preta que brilha. És tu quem estás a trazer esse conceito e consciência racial para ti mesmo. Affirmative action, ação afirmativa nos Estados Unidos. No Brasil também tem essa cultura. Espero que nunca nós calhamos nesse erro. Meu Deus. Em que se eu for um homem, se estivesse lá, como homem negro, eu tenho direito e acesso a uma faculdade ou emprego pelo meu tom de pele. Eu nunca vi algo mais bizarro e algo mais racista do que alguém me dizer que eu tenho o valor de acordo com a minha pele. Quer dizer, se eu tiver que aceder à faculdade por causa do tom de pele, isso significa que eu não tenho capacidade para estudar. Como eu disse àquele jovem, tens o direito de viver livre do ódio. Eu também te digo isso a ti. Porque o ódio, você não odeia a outra pessoa, você odeia-se a si mesmo por causa de como a outra pessoa supostamente te vê. Por isso que há pessoas que dizem, eu não tomo sopa, porque quando eu era pobre eu tomava muita sopa. A sopa então faz bem. Amém. Já ouviu isso, pastor? Alguma vez? Já, pastor. O povo parece por falta de conhecimento, realmente. Por favor. A sopa é interessante porque eu tomo sopa todos os dias, primeiro prato. E uma vez comentei com alguém que tomava sopa todos os dias e foi-me dito exatamente isso. Que não tomava sopa porque, enfim, quando criança tinha algumas dificuldades e já tomou muita sopa. E aquilo chocou-me de alguma maneira. Porém, um ponto que o pastor referia e realmente a mim chamava muito a atenção em como nós somos realmente impactados com aquilo a que nos associamos. Enquanto mantivermos essa retórica do branco, de vitimismo, de sermos os desfavorecidos,
é uma ferida que não admite cura. E a Bíblia diz porque que a ferida do meu povo não admite cura. Porém, pastor, levantava-se uma questão em mim, é como mudar, reverter esse quadro nos jovens, porque como o pastor referiu e nós vemos na nossa sociedade, os jovens não produzirem, não fazerem debaixo dessa retórica e ainda assumirem que não fazem ou são impedidos em detrimento disto. Ok. A Bíblia diz: ensina uma criança o caminho que ela deve seguir. E ela não vai se desviar dele. 2, a Bíblia também diz no livro de Provérbios que não afastes a vara da criança da correção, que de todo não lhe matará, mas afastará dele a estultícia. Toda criança ela é influenciada pela estultícia. Ok? Como ensinar crianças? Tivemos um episódio há um tempo atrás em que alguém disse: o quê? Uma igreja se reúne aqui na escola? Eu vou vos queixar no Ministério da Cultura e no Ministério da Educação. Porém, nós tentamos e batemos a porta de uma escola, perguntávamos se havia algum pavilhão que nós pudéssemos usar e alugássemos e revertesse esses fundos para a escola. Okay? Porque o dinheiro invertido para a escola iria beneficiar a escola, por sua vez, os alunos, criando as condições, não sei. Preferia fazer isso do que alugar para um outro espaço. Gostaria de investir nessa área. E demos conta que é proibido. Foi o que nos foi dito, que era proibido que igrejas tivessem algum espaço de aluguer ali. Mas o Kuduro pode. O Kuduro que diz: mataram o Buluzinha, também vamos lhe matar. Incitação à violência, ao ódio comunitário. Nós vemos que os grupos do Kuduro são ou eram envolvidos em demônios do Sambizanga. Olha, demônios do Sambizanga. Olha, demônio. Não tem como você ser demônio do Sambizanga sem ter pacto. 2, envolvidos em gangues de violência juvenil. E dentro dessa violência juvenil estamos a falar de furtos, estamos a falar de assaltos, estamos a falar de estupros, de crianças que tiveram seus rostos, os jovens tiveram membros amputados, rostos, outros que perderam a vida. Da mesma forma como nós temos a mesma cultura que vemos do hip-hop, do rap nos Estados Unidos, aniquilaram uma geração inteira no seu potencial, em que há hoje uma consciência nos jovens afro-americanos que, pronto, vamos deixar assim, afro-americanos, porque eles são mesmo só americanos, está vendo? Eles não são afro-americanos. Da onde? São americanos. Vocês é que chegam lá porque não afro-americano, porque não, nós é mentira, eles são mesmo americanos. Eles perguntam só, ele é americano, ele não é afro-americano. Vocês é porque eles nunca dizem sou europeu-americano. Eles são americanos, ponto, já você que sabe. Agora, uma das características que você nota é essa. A cultura do hip-hop é o quê? Violência, gangues. East Coast, West Coast. Quer dizer, os jovens foi-lhes incutido isso como cultura musical, músicas de outros cantos. Bone Thugs and Harmony. O que é que significa Bone Thugs and Harmony? Ossos, bandidos e harmonia musical. E as músicas de Bone Thugs and Harmony começa já aqui a cultura de que matar não é problema. Em que o ódio vê ainda quem é Snoop Dogg. Quem é que é o Snoop Dogg? Quem é o, como é que chama? Eminem. Uau, grande lírico, ele só ofende. Vê o Tupac, Dear Mama o quê? All Eyes on Me, ele está falando de quê? Da vida de violência. B.I.G., homossexual. Vê o que aconteceu com o Puff Daddy agora. O que é que eu estou a falar? Quer dizer, existe uma cultura fomentada por detrás e anula e paralisa o potencial dos jovens.
Mas eu deixo-te contar a história de uma geração que crê no Senhor. Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifesto o braço do Senhor? William Seymour. Amém. Descendente de escravos. Rejeitado, segregado ele próprio. Mas ele ouviu falar do Espírito Santo, ele não se ofendeu. E o Espírito de Deus caiu sobre ele. E Deus tem uma forma interessante de fazer as coisas. Em que um homem que passou pelo que passou, como José, e pela sabedoria e graça, Deus lhe livra das suas tribulações e Deus lhe usa para ser um homem fundamental na mudança de uma geração inteira. Uau! Eu vi o funeral do Charlie Kirk, que é um cristão que foi assassinado por causa dessa mesma cultura. E a esposa dele ter dito: aquele jovem eu perdoo. Eu perdoo aquele jovem. Uau! Só que há uma profecia de que Deus levantaria alguém como Esther. 2011, King Clement. Que Deus levantaria uma mulher como Esther. E a característica daquela profecia era os seus olhos. E foi um sinal, um detalhe que Deus deu. E quando todo mundo viu ela falar, o que mais ressaltava eram os olhos dela. Existe uma narrativa de que nós sermos homens que são luz do mundo. Pastora, tu és luz do mundo? Então tu tens que ser conservadora. Porque o sal, se não serve para conservar, serve para ser pisado. Você não pode ser cristão e vir com argumentos porque nós não julgamos. Isso não é questão de julgar. Nós julgamos, sim, senhora. Deixa eu te explicar bem. Jesus disse: não julgueis segundo os padrões do mundo. Mas nós julgamos segundo a palavra de Deus. Porque julgar é separar, é discernir. Não é condenar. Nós julgamos, sim, senhora. Se você me disser que nós não julgamos, então você tem a tua teoria que deve-se abolir a polícia e que deve-se abolir o sistema de tribunais. São esses mesmo que criam destabilização numa sociedade. Essa narrativa que está a ser difundida pelas universidades a nível mundial, pelos jovens nas redes sociais, de uma cultura de rebeldia, de paganismo. Pastor Catiana, tem um vídeo de um transexual com uma arma escrito: agora onde está o vosso Deus? No cartucho onde ele vai disparar contra crianças. Cadê o vosso Deus? E de repente as pessoas dizem: não, mas se Deus é bom, por que Deus não impediu crianças de serem assassinadas? Eu vou fazer questão de partilhar esse vídeo. Por favor, façam-me lembrar. Se a produção puder entrar e me entregar o meu tablet, eu vou fazer esse vídeo, vou transmitir esse vídeo agora. No canal do WhatsApp, Arte e Fé. Eu vou colocar esse vídeo. Em que esse jovem faz desenhos de si mesmo. A dizer: eu estou cansado disso, eu não quero mais isso. E de repente, no espelho, ele tem desenhado um demônio. Por favor, obrigado. Ele tem desenhado um demônio que lhe diz: mata, suicida-te. Quer dizer, nós estamos a ver homens e mulheres a serem endoutrinados na doutrina de demônios. E temos que ficar calados a olhar e não falar nada. Depois é dito as igrejas não fazem nada na sociedade, mas ao mesmo tempo dizem: não fala nada. Nós não vamos nos calar. Nós temos orado e nós vamos continuar a orar. E o Senhor quer estender o seu manto de favor sobre essa geração. Nós temos orado por Angola. Haverá eleições em 2027. Não haverá banho de sangue. Nós temos clamado isso. Nós temos chorado sobre o altar do Senhor. Não precisa ser público nos nossos quartos. Nós temos chorado com lágrimas nos nossos olhos. Senhor, livra essa geração. Livra essa geração, Deus. Livra essa geração. Mas uma geração a quem foi dado a palavra de Deus, a quem foi enviado profetas, e de repente desprezaram. E nós estamos a falar exatamente de quê? Então, sim, o favor de Deus é aquilo que nós precisamos. Como eu disse para aquele jovem: você merece, você tem direito de viver livre do ódio. Porque o reino de Deus é o reino do amor. Então, o amor não significa aceitar erro. O amor me corrigiu, pastora.
Sou um homem hoje porque alguém me corrigiu. Eu sou grato a uma mulher no passado que olhou para mim e me perguntou: vem cá, filho, tu és filho desta senhora ali, tu vives naquele andar, não vives? Sim, tia. Eu te vejo a fazer o que fazes na janela. Como tu pegas e atiras fisgas ou jolas sobre as pessoas. A tua mãe não merece isso. Em 2 segundos ela está a falar e eu estou a desmontar a jola, lhe entreguei na mão dela. Disse: mãe, desculpa. Nunca mais fiz isso. Então eu respeito e honro o facto de alguém ter chegado até mim e não me criticar de longe e me falar: o que estás a fazer está errado. O grande nosso problema que nós temos, principalmente da nossa geração, é a falta de paternidade. Temos espírito de órfão. O espírito de órfão significa que você rejeita a instrução por causa do vitimismo. Alguém te acode. Ah, coitado, deixa só. Não, não faça isso. Nós somos líderes. Eu não quero ficar a olhar de lado na planície e contemplar. Oh, esse é problema deles. Não. Se você ama o teu povo, se você ama o teu país, você ora por eles. Você se envolve. Pastor Catiana, eu nunca vou entrar na política, mas eu vou inspirar muitos na política. Eu me recuso a ser um homem em silêncio perante a atrocidade de ver uma nação inteira. Uma nação inteira a ir para o inferno. Nós não vamos nos calar. Nós somos chamados, somos ungidos para pregar o evangelho. Nós não somos ungidos para fazer comentários na lateral. Deus vai te abençoar. Mano, Deus já me abençoou naquele dia. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Agora é tempo de tomar posse dessas bênçãos e materializar essas posses, ou essas bênçãos. Então eu olho e vejo os jovens na droga, eu sonho eles serem cheios do Espírito Santo. Eu vejo os jovens na prostituição, mulheres, eu sonho que elas sejam administradoras, administrarem as suas famílias, administrarem os seus negócios familiares. Eu não acredito que a minha geração foi chamada para viver essa desgraça. Quando o Senhor me chamou para Angola, para pregar o evangelho, eu estava a caminho de França. Mas o Senhor começou a falar comigo sobre uma geração, uma nação em crescimento, mas atrasada. Mas eu olhava e via jovens com talentos enormes, e é para estes a quem eu falo. É como se eu estivesse a falar para um cemitério onde foram enterrados talentos. Me recuso. Por isso é que eu disse: digam aos DJs do Dom Quixote para arranjarem emprego. Antes que eu fosse lá, eu avisei, eu impus as mãos e disse: fecha. Eu fui ao Palos, eu disse: fecha. Os jovens não serão cativos disso. E todos os outros argumentos que tentarem levantar-se vão fechar. Talvez siga a luna, fecha, no nome de Jesus Cristo. Nós não seguimos a lua, seguimos Cristo. Fecha. Por quê? Porque nós não viemos brincar de entretenimento, nós viemos libertar. Oh, eu olho, vejo jovens na droga, eles poderiam ser líderes comunitários, líderes na sociedade. E liderança o que é? Inspirar outros. E como é que você inspira? Sendo aquele que você é chamado para ser. José tinha um manto de favor. Esse favor nós temos em Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Pastor Catiana, na minha conversa com esses jovens em Portugal é: tenham filhos. Tenha filhos. Ele olhou assim para mim e disse: ele, quando viu meus 5 filhos, ele olhou assim para mim e disse: tenha filhos. Por quê? Porque, come on, igreja, come on. Posso falar com alguém, posso inspirar alguém, posso libertar alguém, posso encorajar alguém a tomar o seu lugar, comunitariamente falando. Eu falava do vídeo. Pastor Catiano, passa a palavra para ti. Eu falava do vídeo. Enquanto isso, eu vou buscar esse vídeo. Porque isso é uma atrocidade vermos essa questão. Eu vou a questão. Vou pedir ao cameraman que vocês, por favor, equipe técnica, em que esse jovem desenha-se a si mesmo com uma arma nas costas. Talvez procurar um ângulo melhor. Talvez essa câmara aqui, ok? Por causa da... desculpem, mas... este jovem com uma arma nas costas e com um demônio no espelho, a olhar para ele.
E o demônio, e ele a dizer, eu já não aguento mais, eu já não aguento mais. E o demônio a dizer, mata-te, mata. Come on. Vê o que está escrito aqui, eu vou colocar. Israel tem que cair como uma fênix. Nós nos levantamos das cinzas. Fênix é um ser mitológico. Ok? Veja o que nós estamos a permitir. O que nós estamos a ver. Eu sou pai. Eu sou encarregado de educação. Eu tenho filhos. Eu não sou simplesmente comentarista na lateral. Os meus filhos não têm que estar expostos a esse tipo de narrativas. Eu quero encorajar crianças a tornarem-se líderes. Jovens, crianças que inspirem. Então, queridos irmãos, nessa noite a minha mensagem é sobre essa questão, a graça e a sabedoria que Deus usou para libertar José das suas tribulações. Agora, queridos irmãos, às vezes muito me incomoda, e eu falo para a igreja, muito me incomoda ver que você consegue, graças a Deus, pagar a tua faculdade ou pagar a faculdade dos teus filhos, pagar a escola ou o colégio dos teus filhos, mas não te incomoda ver crianças a comerem no lixo. Muito me incomoda ver jovens que simplesmente aderem à militância política, nem são militantes na realidade, são só aproveitadores sanguessugas que sabem que se sentarem àquela mesa eles vão comer. Isso parte do meu coração, de ver uma geração completamente que se torna repulsiva, porque nós estamos a viver um paradigma onde nós dividimos a nação em polos, os contra, os a favor. Como assim? E qual é o meu partido? O meu partido será e desde sempre será Angola. Quando nós conseguimos colocar as ideologias acima do bem comum, por quê? Porque você beneficia. Desculpa. Ou não tem que odiar o outro só porque você odeia. Mas você tem que amar porque Deus te amou. E eu me pergunto que tipo de cristianismo é que você ouviu, que cristianismo é que você pode ser cristão. Existe um pastor que ele está a dizer, eu vou colocar esses vídeos, como eu falei. Eu vou colocar esses vídeos mesmo já agora, para depois não dizerem que o pastor falou, depois não pôs. Está bem? Vou colocar esses 2 vídeos. Existe um pastor que disse que ele queria reescrever a Bíblia. Ele queria reescrever a Bíblia. Veja bem essa narrativa que está a entrar. Ele queria reescrever a Bíblia porque a Bíblia, em João 4, Jesus disse sobre a mulher samaritana. Jesus dirigiu-se para ela e a mulher achou estranha aquela conversa. Vamos ver onde é que esse camarada está a chegar com essa conversa. E então ela disse, ele diz a ela, quem crer em mim, darei a água viva. E ele disse, isso aqui é eufemismo, isso aqui tem uma narrativa, não é bem isso que ele quis dizer. Ele está a falar, peço perdão, mas é o que ele falou. Ele está a falar de água viva, algo que ele tem a dar. Está a falar de um esguicho. Ele está a falar do seu sêmen. Como é que nós não vamos denunciar e combater isso? Vamos falar, nós vamos libertar a mente da igreja, libertar a mente da sociedade, porque isso são trevas. E como é que eu posso me chamar cristão perante tamanha barbaridade e me calar? Não tem como. Então, sou extremista, sou radical. Eu não sou apático. Se eu te amo de todo o meu coração, não sou apático no amor. Amém? Se eu vou te servir sem murmurar, eu vou te servir sem procurar o que é que eu ganho com isso. Eu não sou apático, eu sou radical naquilo que eu faço. Para ti, talvez fraco, mas não se preocupa, a minha fraqueza é a porta de entrada do poder dele, porque a graça dele me basta. A graça de Deus bastou para José. A escravatura que intentaram paralisar o sonho dele, Deus usou para, com a sabedoria do Espírito de Deus, libertar uma nação, um continente inteiro. Olha o que Deus está a falar. Olha a natureza da mensagem que você ouve e é convidado a ser participante. Que o meu Deus te inspire
À medida que você permite graça e sabedoria vir sobre ti e livrar uma geração da fome, uma geração da pobreza, uma geração de marginalização e serem marginais. Pastor Catiano, eu termino a minha mensagem aqui nos anos em que eu comecei a orar e me mover no ministério em Angola. O Senhor me dizia, várias vezes o Senhor me visitava e me dizia: Mauro, vês eles na droga, ainda assim eles vão me servir. Vês eles na prostituição, no álcool, ainda assim eles vão me servir. Então, a esperança sobre Angola não morreu, porque o sonhador de Angola é Jesus Cristo. O que sonhou por uma Angola foi aquele que foi na cruz. Aleluia. Aleluia. Amém? Não. E tem também os outros aí que dizem que nós já temos nossas culturas. Qual é a cultura? Toda cultura tem um culto. Você cultua o quê? Demônios? Uma cultura que nós vemos a violação e o estupro de crianças ou de mulheres para poder adquirir poder. Você acha que isso é cultura? De que se fizer mal ao albino você vai ser curado. Você acha que isso é cultura? Isso não é cultura. Isso, além de ignorância, isso é crime. Então que Deus sopre ventos novos sobre a igreja. Porque o estado da igreja é o estado da nação. O estado da igreja, a condição da igreja determina a condição. Porque se a igreja é luz do mundo, se ainda não funciona, os geradores ligam-se. Será que o que nós estamos a ter hoje, em vez de ter uma nação que é luz do mundo, estamos a ter uma geração que tem geradores? Que ali e aqui acende? Será que é isso que nós nos tornamos como cristãos? Então, sim, cristãos entrem na política, sim, cristãos entrem na educação, sim, cristãos sejam engenheiros, sim, cristãos sejam médicos, sim, cristãos sejam enfermeiros. Só não se prostrem diante de Baal. Ah, manos, façam-no. Sim, cristãos entrem na ordem de advogados. Sim, cristãos façam-no. Estamos cansados de ouvir de corrupção e de bandidagem no meio e toda hora gemer. Eu disse isso a um agente da polícia. Me faz sentir orgulho de Angola. Ele disse: me faça sentir orgulho de ser angolano. Se tem uma infração, passa uma multa. Não me esturca. Que Deus abençoe essa nação e à medida que nós buscamos o Senhor em temor e abrimos mão da narrativa que nos põe sempre vergados, porque no passado, você determina o teu futuro. Quem deu crédito à sua pregação? E então, à medida que eu dei crédito, eu vi um futuro melhor. Eu vi esperança no meu coração. Então, queridos irmãos, dá essa história porque, não, queridos irmãos, desculpa. O que é que eu comi hoje, pastor Catiano? Descreva só o que é que eu almocei. Eu até ainda disse, fiquei vegetariano. O que é que eu almocei hoje? Ovo estrelado, não era quizaca, era sacamadeço. E farofa. Farofa. E eu vos pedi, por favor, me desculpem, eu estou só antes da reunião. Nós tivemos uma reunião antes de estarmos no estúdio. Eu disse, pessoal, almoçar. E sacamadeço, farofa com um ovo estrelado e arroz branco. Ok? Por que eu estou a dizer isso? A ideia ou a narrativa que você tem que comer isso ou aquilo que constitui qualidade de vida não é verdade. Não é verdade. A sopa não é alimento dos pobres. Não é. Então essa narrativa que nós carregamos nos nossos corações, porque nós nunca mais comer pão. O médico está-me a pedir, não coma mais pão. Veja só. Diga. Bom médico. Médico, nutricionista, a querida irmã médica, nutricionista, está a dizer, pastor, não coma mais pão. Só 2 torradas. Ei, 2 torradas. Duas torradas. Coma só 2 torradas. Eu disse, essa irmã também... Amém. Mas também estudou, está a estudar sem sofrimento do outro. 2 torradas. Mas também, eu não como, eu há 4 anos que não como açúcar, pastora. Há 4 anos que eu bebo o meu chá, o meu café, sem açúcar. Em tempos atrás eu bebi uma água com gás, com sabores. Eu tirei aquilo da boca e disse, que isso? Quantidade de açúcar. Aquele açúcar é o que mais mata, é o que mais destrói o teu organismo.
Então, às vezes, a narrativa de que você é pobre porque não come isso ou aquilo. Eu levei já a pastora Maura, a minha esposa, né? Levei já, porque às vezes precisa explicar isso. Levei já a pastora Maura para um restaurante, disse caviar. Eu disse, também esse caviar nunca lhe caviei. Então peguei e disse, pá, vamos lá pegar no caviar. Só a tal pastora Maura olhou para mim, que isso? Mas está bem? Os outros te mostram o caviar como o último grito da culinária. Então você, distraído, diz, se eu comer caviar, serei. Não. Não. As moças também querem pôr um salto alto. Não, te explicar o que o salto alto anda fazendo na coluna delas. Faz mal, faz bem isso com o salto alto. Só eu nunca usei salto alto, pastora. Não, explica. Faz bem à saúde, faz bem aos ossos. Não, descompensa a coluna. Descompensa. Então é daí que cantar a mamãe coluna me deixou, né? Não, estou a brincar. Amém. Então, o que eu quero dizer é, você é único, a tua identidade é especial e você tem que ser autêntico. Eu não vivo em função dos outros. Como é que os outros fazem? Eu não cobiço o que é que os outros têm, como é que eles vivem. Eu vivo como eu quero viver, como é possível eu viver, ou as condições que eu gero e eu crio. Então, encoraje-se nessa mensagem. Pare de fugir do teu potencial, culpando alguém, quando você é a única pessoa que é dono da tua vida. Amém? É dono da tua vida. Queridos irmãos, eu leio, eu estudo, eu estudo diariamente, eu cresço diariamente, eu me desafio diariamente a ser o melhor homem possível. E começa por uma característica. Eu quero andar com o coração livre de ofensa, livre do ódio, um coração cheio de amor. Logo, quando eu estudar, não será para demonstrar que eu posso, mas inspirar outros e encorajar outros. E ser o líder que Deus me chamou para ser. Eu não estudo, não trabalho, não compro, não como para demonstrar ao mundo. O mundo não precisa de ver, eu preciso de viver. Então eu sou feliz com quem eu sou. Então a narrativa que se comer serei é mentira. Há uma série que eu vou voltar a trazer. A série Eu Já Comi. É uma série muito importante dentro desse segmento para que você não dê ouvidos à astúcia da serpente. Essa serpente, Deus te deu o poder para calcar nela e vencer em autoridade no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoaste com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Pai, eu oro que todo esse drama que Satanás coloca como violência na alma, nas emoções dessa nação, seja quebrada essa narrativa. Que Angola seja conhecida como um povo que ama, um povo que perdoou, um povo que superou todas essas lutas e todas as mentiras que Satanás tentou lançar contra o favor que Deus deu a esse povo. Porque a palavra dirigida a Angola constitui o favor que tu tens. O sangue que derramaste na cruz sobre Angola, sobre o Congo, sobre a Namíbia, sobre a África do Sul, Portugal, Brasil, aonde todos os povos, Senhor, para que o teu Espírito habitasse no meio deles. Constitui o favor divino. E por isso mesmo, nessa noite, nós renunciamos toda ofensa, todo sentimento de vitimismo, todo o ódio contra os outros, toda a cobiça, todo o engano das riquezas. Nós renunciamos isso e trocamos tudo isso, todo esse vazio, pelo favor divino. E eu oro por graça e sabedoria, e assim mudes e livres o teu povo de todas as suas tribulações. No nome de Jesus. Abençoamos Luanda, abençoamos Angola, declaramos paz, não haverá guerra, não haverá derramar de sangue, oh Deus, haverá prosperidade, porque há justos na terra, e tu disseste, orai pela paz e a prosperidade do lugar onde eu vos fiz transportar. Por isso, porque nós estamos nesse lugar, prospera a nação, dá sabedoria aos líderes, dá sabedoria, livra-os de decisões mal tomadas, livra-os de decisões cheias de orgulho e faltas de sabedoria, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Pai, que líderes sejam erguidos, líderes que pensem na nação, líderes que pensem no povo, líderes que não pensem em si, mas que pensem no povo,
para a qual eles foram chamados para servir. Em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Pai, eu falo do palácio ao campo, da administração às fábricas. Declaramos, ó Deus, nas enfermagens, que haja homens e mulheres cheios de amor. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém e amém. Glória a Deus, amém. Pastor Catiana, eu não me envergonho do que eu preguei. Creio nisso, prego nisso. Há muito tempo falo disso. Há muito tempo medito sobre isso. Pastor Catiana, sejam minhas testemunhas, como muitas das vezes me incomodou dentro da igreja ver jovens a irem buscar meninas lá embaixo porque a casa dela não tem condições, porque não sei o que, vai ficar nossa sobrinha, afinal é a escrava dele para tomar conta dos seus filhos, porque os seus filhos têm uma condição e a menina que deve ser grata porque lhe tiraram do mato, vive na casa deles sem condições, não estuda, isso é escravatura e nós somos culpados na nossa sociedade. E eu digo isso, repito, dentro da igreja eu pedi, arranquem, devolvam essas crianças. Devolvam essas crianças. Se é para lhes educar, você vai educar da mesma maneira que você educa os teus filhos. Se os teus filhos vão estudar na faculdade, eles também vão estudar. Não me venham com essa conversa, porque não, é porque... Eu quero falar de quem? Se a maldade está no nosso meio. Então, não se cale, pegue nessa mensagem, espalhe. Nós precisamos e acreditamos numa Angola melhor. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Assim como chuva em terra seca, chega de ficarmos calados e vermos de lado. Uma geração a corromper-se até a sua destruição. O kuduro, homossexualismo, violência, droga. Nós não somos isso. Angola merece melhor. Glória a Deus. Pastor Abel, obrigado. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.